Jogo ruim, Abel Ferreira desabafando na coletiva e São Paulo poupando. Eu quero até colocar aqui essa declaração do Abel Ferreira para ver se vocês concordam, que ele diz que para Corinthians, Santos, representa muito mais o título do Campeonato Paulista do que para o Palmeiras. Ou seja, ele está dizendo, para quem não conquistou muitos títulos recentemente, tá disputando mais esse título aí. O Palmeiras conquistou tudo. Claro que ele quis dizer isso. Vamos ouvir a declaração do Abel Ferreira e depois eu quero ouvir o Flávio e o Mauro Betti. Não, vai. Fui obrigado logo no início a ter que improvisar. Não era isso que estávamos à espera. Mais do que tudo, ficámos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador. Mas o futebol é isto e é por isso que temos que ter um elenco maior, porque por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80. Portanto, é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. O nosso quebra-cabeças, faltam peças no nosso quebra-cabeças e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero, com 70, 80 jogos por ano. E infelizmente, vocês sabem, o ano passado, numa altura crítica, perdemos o Estevão, perdemos o Murilo, perdemos por algum tempo. O próprio Gomes, no início do ano, teve um problema no pé. E este campeonato brasileiro não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Se há treinador que sabe o que é formação, sou eu. Se há treinador que sabe o que é apostar na formação, sou eu. Se há o único treinador dos 6 ou 7 equipas que estão na frente e que lutam por títulos que aposta na base, sou eu. Portanto, eu sei muito bem aquilo que nós precisamos e a diretoria também sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Em relação às dificuldades ou não, infelizmente não sou eu que te posso dar essa resposta. São necessidades que nós temos, eu já falei nisso várias vezes e sei que o clube está a fazer um esforço para que isso aconteça. E não me vou alongar muito mais em relação a isso, portanto é repetir aquilo que já foi dito. Se eu fosse a contar os pontos que nós temos em todos os grupos, tirando o do Corinthians, dava para passar menos no nosso, né? Se nós olharmos para aquilo que deve ser o futuro e pensarmos numa alteração, é dar mérito, porque nós neste momento somos os quartos e estamos fora, né? Portanto, nós estamos com 17 pontos, tirando o grupo do Corinthians, éramos líderes nos outros todos, e corrige-me se eu estiver enganado. Foi um jogo troncado, uma equipa que se fechou muito bem. Nós na primeira parte houve ali momentos que já sabíamos que o nosso adversário ia jogar assim, não foi surpresa para nós. Ia jogar com uma estrutura fechada, apostar no contra-ataque. Mesmo assim, na primeira parte nós não conseguimos bloquear sobretudo a dinâmica dos dois médios de organização do nosso adversário, o Alisson e o Pablo Maia. As nossas marcações não foram o que nós previmos, corrigimos ao intervalo e eu acho que melhorou. São jogos sempre mais entroncados, não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do nosso adversário. Mesmo assim tivemos num jogo que normalmente, pelo menos assim me diz a experiência, nestes jogos derby, não há muitas oportunidades, mas mesmo assim finalizamos umas 7 ou 8 vezes dentro da área e 2 delas mais flagrantes, mas ficámos só por um ponto e sim, foi duro logo no início, aos 2 minutos, ficar sem o teu melhor marcador. Ô Flávio, alguns pontos que chamam a atenção. Né, quando ele diz: desde que eu cheguei, nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto quanto está agora. Ou seja, dando uma cutucada, tem que contratar, né? É uma cutucada. Outra, que o Palmeiras, pro Corinthians e pro Santos vale muito mais o título paulista do que pro Palmeiras, porque eles não vêm conquistando títulos recentes. E a outra, se há um treinador que sabe o que é apostar na formação, sou eu. O único dos 5 ou 6 que estão na frente e brigam por títulos que aposta na base, sou eu. Esses 3 aí eu destaco. Você concorda em todos com o Abel Ferreira? Quase todos. Eu concordo. Sem dúvida, para o Corinthians e para o Santos, o título vale muito mais que o Palmeiras. Palmeiras seria alguma coisa... Não muda nada. Campeonato regional não significa nada. Mesmo sendo tetra, que é o tetra. Foi tetra quantas vezes o Palmeiras já?
Nunca. Aí, e ó. nenhum grande foi desde 1919, desde o Paulistano. Sim, mas é campeonato Aí, ó. regional. Lá atrás valia, agora não vale nada. É uma bobagem, não quer dizer nada. Agora, vamos lá. Pro Corinthians significa o quê? Um tempo a mais pro Augusto Melo para evitar aquele negócio de impeachment. Ninguém vai ter coragem de meter o impeachment do Augusto Melo com título. Não importa qual é. Que a torcida está carente de título. Quando ele não ganha o campeonato há 300 anos aí. Então, realmente, seria uma coisa, né, sensacional. Pro Santos, esses negócios do Neymar, se ganha título e tal, eles vão ficar enlouquecidos. Aí vai aumentar ainda mais os patrocinadores. Até pro São Paulo. Porque esses times, eles têm pouca coisa. Por exemplo, nenhum desses três vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, no meu modo de entender. Então, o Palmeiras, ele sabe que ele tem coisa maior para brigar. Ele é bem mais favorito do que os outros para disputar a Libertadores. Então, esse é o torneio mais insignificante para o Palmeiras no ano. Então, nesse aspecto, o Abel tem razão. O segundo aspecto que ele fala é do elenco curto. Eu acho que o elenco ficou curto porque quando ele foi liberado geral, ele contratou muito jogador que não serviu. Eu não sei se foi ele, se foi em triunvirato, não sei. Sei que ele trouxe um monte de tranqueira que ele teve que se desfazer depois, e a partir daí a Leila segurou o negócio. Quando ele trouxe a Tuesta, Merentiel, Tabata, lembra que ele chegou, foi uma festa. Aí ela começou, não, peraí, agora no segundo ano o negócio engrossou mais. E com relação à base, eu acho que ele tem uma certa dificuldade para colocar a base. Não é a preferência dele. Tanto que ele segurou o Hendrick até um limite do limite do limite. O Luiz Guilherme não teve as oportunidades que poderia ter. Eu acho exatamente o contrário. O Vitor Luiz, sim. O Vitor Reis, né? O Vitor Reis, sim. Esse ele colocou, talvez por necessidade. Então eu acho bom até essa necessidade, porque ele vai se obrigar a colocar a base do Palmeiras, que é ótima. O elenco curto eu acho até bom. O Guardiola joga com elenco curto. Mas ele falou que dessa vez tá curto até demais. Não sei se tá. O Guardiola também. Eu não sei se tá, não. A Leila ontem ela deu uma entrevista e ela disse, olha, nós temos jogador. Ela usou assim, eu tenho o karma do camisa 9, eu tenho jogador para posição, mas até eu sair daqui vão dizer que eu não tenho. O Flaco Lopes, custou caro pra caramba, é um camisa 9. Bem camisa 9. Ontem ele mostrou isso no único momento em que apareceu o jogo de futebol lá no campo do Palmeiras. Não, mas era difícil definir. Se olhar aqui lá, você bota um cara que não é muito afeito, né, que gosta de muito esporte, eu sei que jogo é. Eles vão demorar uns 10 minutos para descobrir o que eles estavam disputando. Que jogo, o que era aquilo? Para demonstrar que era futebol. Nem futebol parecia ser.